Houve um momento na história em que o tempo acelerou, as cidades cresceram, as máquinas rugiram, e o mundo, pela primeira vez, começou a se mover no mesmo ritmo. Esse momento foi a Revolução Industrial, mas por trás das chaminés, do aço e do carvão, algo muito maior estava acontecendo. A humanidade estava se conectando, o mundo deixou de ser um conjunto de reinos isolados e começou a se tornar uma rede viva, pulsante e global. Quer entender como essa transformação radical não apenas criou o mundo moderno, mas também plantou as sementes da internet e da globalização? Fique comigo até o final. Tudo começou com algo simples: energia. O ser humano descobriu que o vapor podia mover mais do que rodas, podia mover o mundo. As primeiras máquinas a vapor, criadas para drenar minas e mover teares, transformaram o trabalho humano em força mecânica, mas sem que se percebesse, também estavam transformando a maneira como as pessoas viajavam, se comunicavam e trocavam ideias. As máquinas eram um corpo da revolução, mas o verdadeiro motor, a força invisível que impulsionava tudo, era um desejo profundo de conexão. Cada invenção, cada nova fábrica, era uma resposta a essa necessidade de ir mais longe, mais rápido e estar mais perto. A Revolução Industrial, curiosamente, não começou nas grandes fábricas, mas sim nas pessoas. Milhares e milhares de famílias deixaram a vida isolada do campo e migraram para cidades em busca de uma oportunidade, de um novo começo. De repente, o mundo rural, silencioso e disperso, deu lugar a centros urbanos, vibrantes e cheios de movimento. E quanto mais gente se reunia, mais ideias circulavam. As cidades se tornaram os primeiros nós de uma grande rede humana, cada uma conectada pela produção, pelo comércio e principalmente pela informação. Era como se a humanidade tivesse criado, sem saber, o primeiro sistema orgânico de conexão global, uma teia social que crescia a cada dia. Antes da Revolução Industrial, viajar de uma cidade a outra podia levar semanas, uma aventura incerta por estradas de terra. Mas então, surgiu uma invenção que mudaria o mapa do mundo para sempre: o trem. As ferrovias não eram apenas trilhos de metal, eram as artérias que uniram continentes. O que antes era distante, agora estava a poucas horas de viagem. O ferro substituiu a lama e o vapor se tornou a energia da conexão. Cada trilho assentado era como um fio metálico ligando corações, ideias e economias. Pela primeira vez na história, o planeta começou a respirar no mesmo ritmo, com o apito das locomotivas marcando o compasso de uma nova era. Enquanto o trem conectava os corpos, uma outra invenção começava a conectar as mentes. Em 1844, o inventor Samuel Morse enviou a primeira mensagem elétrica da história, usando um código de pontos e traços. A mensagem era uma pergunta poética: What hath God wrought? Ou o que Deus criou? E a resposta estava na própria tecnologia. Ele havia criado a primeira forma de comunicação instantânea do mundo. Pela primeira vez, uma notícia, uma ordem de negócios ou uma declaração de amor podia cruzar um oceano em segundos. Era como se a humanidade tivesse aprendido a linguagem dos relâmpagos, a capacidade de enviar pensamentos à velocidade da luz. O telégrafo foi o protótipo da internet, e cada poste, cada fio esticado sobre o horizonte era uma promessa de que o mundo nunca mais seria o mesmo, com as fábricas produzindo em massa, os trens cruzando continentes e o telégrafo transmitindo informações instantaneamente. O mundo deixou de ser apenas um mapa geográfico. Ele se tornou um sistema. O carvão extraído na Inglaterra alimentava as máquinas. As máquinas produziam tecidos que eram vendidos na Índia, e o lucro financiava a expansão das ferrovias na América. Era o nascimento da globalização. Um tecido invisível começou a unir povos, culturas e economias de uma forma que nunca havia sido possível antes. A humanidade, sem perceber, estava construindo o primeiro organismo planetário. Cada motor girando,
Cada apito de trem era como uma célula pulsando na grande máquina do mundo. Mas a Revolução Industrial não mudou apenas as cidades e as economias. Ela mudou a nossa consciência. O ser humano, que antes trabalhava com o ritmo da natureza e a força das próprias mãos, agora aprendia a lidar com sistemas complexos, relógios de ponto e processos de produção. Nascia uma nova forma de pensar. A mente mecânica, orientada pela lógica, pela eficiência e pela otimização. E com ela vieram as grandes invenções, a ciência moderna e a busca incessante pelo progresso. O tempo passou a ser medido, o trabalho foi cronometrado e a própria ideia de futuro se transformou em algo que poderia ser construído e melhorado. A humanidade começou a enxergar o mundo como uma máquina, mas também começou a se ver como parte fundamental dela. Essa jornada de conexão nunca parou, do vapor ao carvão, do carvão à eletricidade e da eletricidade ao computador. Cada etapa foi um novo fio adicionado à teia da conexão global. A Revolução Industrial não acabou no século XIX, ela apenas mudou e continua a impactar nossas vidas de maneiras incríveis até hoje. Hoje, os motores barulhentos das fábricas giram em silêncio, dentro dos processadores e servidores que sustentam nosso mundo digital. As engrenagens de metal se tornaram linhas de código, e os trilhos de ferro que cortavam as paisagens se transformaram nos cabos de fibra ótica que cruzam os oceanos, invisíveis sob nossos pés. A lógica, no entanto, permanece exatamente a mesma: transformar energia em comunicação, movimento e, acima de tudo, conexão. Quando olhamos para trás, o padrão fica claro. O trem que ligava cidades é o ancestral direto do satélite que hoje liga continentes. O telégrafo de Morse é o avô da internet que você está usando para assistir a este vídeo. E as antigas fábricas movidas a carvão evoluíram para os gigantescos data centers que armazenam e movem toda a informação do mundo. A Revolução Industrial foi o primeiro e decisivo passo da humanidade em direção a uma mente coletiva. Ela nos ensinou que cada avanço tecnológico não é apenas sobre máquinas, mas sobre nos aproximarmos uns dos outros. Nada é coincidência. Tudo se conecta. Muito obrigado por assistir e até a próxima.